O sol brilhava intensamente sobre a terra, e Goten estava treinando sozinho em um campo aberto. Ele havia acabado de finalizar uma série de exercícios, mas sentia que algo estava faltando. Ele então olhou para o céu e suspirou. Goten falou: Eu quero ficar mais forte, mas não sei como. O meu pai e o Vegeta estão sempre ocupados, e o Trunks também tem seus próprios treinos. Preciso de alguém que possa me guiar. Foi então que ele teve uma ideia. Ele sabia que o Whis, o anjo que treinava seu pai e Vegeta, era uma das pessoas mais poderosas que ele conhecia. Decidido, Goten voou em direção à casa de Bulma, onde Whis e Bills costumavam ficar quando visitavam a Terra. Ao chegar, Goten encontrou Whis em pé no jardim, segurando seu cajado. O anjo parecia estar em uma conversa séria, com imagens holográficas de suas irmãs, Vados e Margarita, projetadas no seu cajado. Goten falou aproximando-se timidamente. Whis, posso falar com você? Whis virou-se surpreso e falou. Goten, o que você está fazendo aqui? Goten falou com os olhos cheios de esperança. Eu queria saber se você poderia me treinar. Eu quero ficar mais forte como meu pai e o Vegeta. Whis franziu a testa e deu uma leve risada, então falou. Oh, meu caro Goten, eu adoraria ajudar, mas no momento eu estou muito ocupado. Tenho que treinar o Broly para controlar o seu Ki e ainda estou devendo sessões de treino para o Vegeta e Goku. Além disso, estou conversando com as minhas irmãs sobre, assuntos importantes. Whis apontou para as imagens de Vados e Margarita, que estavam projetadas no seu cajado. Goten abaixou a cabeça em decepção e disse. Ok, eu entendo. Quem não arrisca não petisca, né? Quem sabe talvez outra hora você possa me treinar. No entanto, do outro lado da chamada, Vermute, o deus da destruição do Universo 11 que estava ao lado de Margarita, olhou fixamente para Goten. Ele reconheceu algo naquele jovem. Vermute falou inclinando-se para a frente. Espera um minuto. Whis, quem é esse garoto? Ele parece familiar. Whis ergueu uma sobrancelha e falou. Sim, esse é o Goten, o filho mais novo de Son Goku. Vermute respondeu surpreso. Filho mais novo? Eu pensei que o Goku só tinha um filho, aquele Gohan que participou do Torneio do Poder. Whis explicou. Bem, ele tem 2 filhos na verdade, Goten é o mais novo. Vermute olhou para Goten com um interesse renovado. Ele se lembrou de como Goku havia impressionado a todos durante o Torneio do Poder, e agora via um potencial semelhante em seu filho. Vermute falou, com um brilho nos olhos. Whis, eu tenho uma proposta. Se você está muito ocupado para treinar o garoto, por que não deixá-lo vir até o Universo 11? Assim Margarita pode treiná-lo. Ela é uma professora excelente, e eu gostaria de ver o que esse jovem é capaz de fazer. Whis pensou por um momento, coçando o queixo e falou. É uma ideia interessante. Goten, o que você acha? Goten ficou animado, mas sua alegria desapareceu em segundos quando ele se lembrou de sua mãe. Goten disse. Eu adoraria, mas a minha mãe nunca me deixaria ir para outro universo. Além disso, ela quer que eu me concentre nos meus estudos. Vermute riu, com uma expressão confiante e falou. Não se preocupe com isso. O treinamento será rápido e sua mãe nem vai perceber que você saiu. Goten hesitou por um momento, mas a empolgação foi maior. Goten falou com um sorriso radiante. Está bem, eu vou. Whis acenou com a cabeça e levantou seu cajado, então disse. Muito bem, vamos lá então. Whis usou seu cajado e invocou seu cubo para ir ao Universo 11 com um simples movimento. Goten deu um passo à frente, mas antes olhou para trás, imaginando a reação de Tite se ela descobrisse. Ele respirou fundo e entrou no cubo. Após alguns minutos no Universo 11. Ao chegar ao universo em que nunca havia pisado antes, Goten foi recebido por Margarita, o anjo do Universo 11 e Vermute. O planeta era deslumbrante, com paisagens que Goten nunca tinha visto em sua vida. Margarita falou, examinando Goten com interesse. Então você é o filho de Son Goku? Vamos ver se você herdou o talento de seu pai. Goten falou determinado. Eu vou me esforçar ao máximo. O treinamento começou imediatamente. Margarita era uma instrutora rigorosa, mas justa. Ela ensinou Goten a controlar o seu Ki de maneiras que ele nunca havia imaginado. Ele aprendeu técnicas avançadas de combate e como canalizar sua energia de forma mais eficiente. Margarita falou enquanto observava Goten praticar. Concentre-se, Goten. O Ki não é apenas força bruta, é uma extensão do seu ser. Goten respondeu suando profusamente. Eu tô tentando, mas é mais difícil do que parece.
Vermute observava de longe, impressionado com o progresso de Goten. Vermute falou com um sorriso satisfeito. Ele é realmente talentoso. Talvez até mais do que Goku na mesma idade. À medida em que os dias passavam, Goten começou a mostrar sinais de um poder latente que nem ele mesmo sabia que possuía. Margarita decidiu testar seus limites. Margarita falou com um tom sério. Goten, hoje vamos fazer algo diferente. Eu vou te ensinar uma técnica que apenas os deuses da destruição dominam. Goten respondeu com os olhos arregalados. Uma técnica dos deuses da destruição? Margarita respondeu. Sim, mas cuidado, ela exige um controle absoluto do seu Ki. Se você falhar, as consequências podem ser catastróficas. Goten concordou e o treinamento continuou. Ele aprendeu a canalizar sua energia de forma destrutiva, mas controlada. Foi um processo difícil, mas Goten estava determinado a dominar a técnica. Após semanas de treinamento intenso, Goten estava quase dominando a técnica. Vermute ficou impressionado com o progresso do jovem. Vermute falou com um sorriso orgulhoso. Ele está quase pronto. Goten perguntou confuso. Estou quase pronto para o quê? Margarita respondeu com um sorriso enigmático. Para se tornar um deus da destruição. Goten ficou chocado e, sem entender nada, disse. O quê? Eu um deus da destruição? Tem certeza? Mas por quê? Isso faz parte do treinamento? Vermute respondeu. Você já demonstrou ter um potencial. Agora só falta aceitar o papel. Goten pensou por um momento. Ele sabia que seria um grande desafio, mas também via isso como uma oportunidade de proteger aqueles que amava. Goten falou com determinação. Está bem, eu aceito. Margarita sorriu e estendeu seu cajado. Um fluxo de energia envolveu Goten e ele sentiu um imenso poder fluir através dele. Quando a luz se dissipou, Goten havia se transformado. Ele agora sabia como era ser um deus da destruição do Universo 11. Margarita disse com um sorriso orgulhoso. Parabéns, Goten. Agora você é quase um deus da destruição. Lembre-se, eu só lhe dei um pouquinho do poder da destruição. Mas se você treinar bem, no final você receberá uma roupa similar à do Vermute. Goten olhou para suas mãos, sentindo o poder que agora residia dentro dele. Goten disse com um sorriso confiante. Uau, roupas como as do Vermute? Isso vai ser incrível. Mal posso esperar para vestir as roupas de um deus da destruição. Prometo usar esse poder para proteger o universo. Após a primeira parte do treinamento estar quase completa, Vermute ficou surpreso com Goten, pois sua evolução foi mais rápida que Toppo, e até mesmo que Jiren. E agora eles iriam para a próxima etapa do treinamento. Ele faria isso no planeta Terra, afinal Tite poderia estar preocupada com seu filho, e com isso Whis decidiu retornar para casa usando seu cubo. Depois de alguns minutos, Goten retornou à Terra. Tite, como previsto, nem percebeu que ele havia saído. Goten decidiu manter seu treinamento em segredo por enquanto, sabendo que sua mãe não aprovaria. Tite perguntou enquanto ele entrava em casa. Onde você estava, Goten? Goten falou com um sorriso inocente. Eu só estava treinando com o Trunks. Tite suspirou e respondeu. Bem, pelo menos você está se exercitando. Agora vá lavar as mãos, o jantar está pronto. Goten sorriu e foi até a cozinha, sabendo que sua vida havia mudado para sempre. Ele agora era quase um deus da destruição, mas alguém estava se aproximando de sua casa, e Goten sentiu isso de longe, e sabia bem a quem pertencia aquele Ki. Vegeta chegou à casa de Tite, sentindo uma energia estranha e poderosa. Ele abriu a porta bruscamente, com os olhos arregalados. Vegeta falou em tom de alerta. Tite, o que está acontecendo aqui? Eu estou sentindo uma energia de um deus da destruição. Goten deu um passo à frente e, um pouco nervoso, falou. Vegeta, eu tenho algo para contar. Tite cruzou os braços, irritado, e falou. O que você fez dessa vez, Goten? Goten respirou fundo e explicou tudo. Sua ida ao Universo 11, o treinamento com Margarita e sua ascensão como deus da destruição. Tite ficou pálida, enquanto Vegeta olhava para Goten com uma mistura de choque e raiva. Vegeta falou com um sorriso sarcástico. Então você, um garoto, conseguiu o que eu estive buscando há anos. Mostre-me se você é capaz de usar o Hakai. Goten hesitou, mas decidiu provar o seu poder. Ele levantou a mão e uma pequena esfera de energia púrpura surgiu, pronta para destruir qualquer coisa em seu caminho. Tite gritou. Goten, para com isso agora! Vegeta riu impressionado e falou. Bem, parece que temos outro portador da energia da destruição. Kakaroto ficará feliz em saber disso.
Mas vamos lá fora, eu lhe mostrarei um pouco do meu Ultra Ego em ação. Tite desmaiou instantaneamente, enquanto Goten e Vegeta trocaram olhares. No planeta Terra. Vegeta e Goten voaram lado a lado, cruzando o céu em busca de uma área desolada até encontrá-la. A paisagem era árida e com montanhas rochosas. Atrás deles, Vermute, Margarita e Whis seguiam observando atentamente. O ar estava carregado de energia e a tensão era palpável. Margarita falou em um tom sério. Goten, esta é a parte final do seu treinamento. Você precisa provar que dominou completamente o poder do Hakai. Se falhar, não poderá assumir o poder de um deus da destruição. Goten olhou para trás determinado e falou. Eu entendi, vou mostrar que estou pronto. Vegeta, que estava ao lado de Goten, cruzou os braços e olhou para os deuses que os acompanhavam. Ele ficou surpreso ao ver Vermute e Margarita ali, mas não deu muita importância, afinal ele tinha seus próprios objetivos. Vegeta falou com um sorriso arrogante. Bom, parece que temos uma plateia de luxo. Goten, você realmente acha que pode dominar o Hakai? Vamos ver se você é capaz de enfrentar o Ultra Ego. Goten olhou para Vegeta, um pouco nervoso, mas confiante e falou. Eu vou tentar, Vegeta, mas não espere que eu segure minha energia. Vegeta riu e sua aura começou a brilhar em um tom púrpura intenso. Seus músculos se expandiram e sua transformação no Ultra Ego foi concluída. A energia dele era avassaladora e Goten sentiu o peso da pressão. Vermute observou com um sorriso satisfeito e falou. Isso vai ser interessante. Vamos ver se o garoto realmente merece o poder de um deus da destruição. Whis, sempre calmo, observava com interesse. Whis falou. Vegeta está levando isso a sério. Goten terá que dar o seu melhor. Vegeta atacou primeiro, movendo-se em uma velocidade incrível. Seus socos e chutes eram precisos e Goten mal conseguia acompanhar. O jovem Saiyajin tentou se defender, mas a força de Vegeta era implacável. Vegeta falou com um sorriso malicioso. O que foi, Goten? Achou que seria mais fácil, é? O poder de um deus da destruição não é brincadeira. Goten respirou fundo e concentrou sua energia. Ele sabia que precisava usar o Hakai para ter alguma chance. Com um movimento rápido, ele criou uma esfera de energia púrpura em sua mão e lançou em direção a Vegeta. Goten gritou. Hakai! Vegeta desviou com facilidade, mas a esfera de energia destruiu uma montanha inteira atrás dele. O impacto foi tão forte que o chão tremeu e uma onda de energia se espalhou por toda a área. Vegeta falou impressionado. Nada mal, garoto, mas você ainda tem muito que aprender. Vegeta contra-atacou, lançando uma série de golpes poderosos. Goten tentou se defender, mas foi atingido várias vezes, sendo jogado para trás. Ele caiu no chão, mas se levantou rapidamente, determinado a continuar. Goten falou com um sorriso confiante. Eu não vou desistir, Vegeta. Eu prometi que com o poder do Deus da Destruição eu protegeria o universo ao lado do meu pai e do seu. Eu nunca mais seria um garoto fraco. De agora em diante, eu sou igual a você. E eu vou cumprir essa promessa. Goten concentrou toda a sua energia e criou uma esfera de Hakai ainda maior. Dessa vez ele a lançou com precisão, mirando diretamente em Vegeta. O príncipe Saiyajin tentou desviar, mas a esfera o atingiu de frente, causando uma explosão gigantesca. Quando a poeira baixou, Vegeta estava de pé, mas visivelmente cansado. Ele olhou para Goten com um sorriso de respeito. Vegeta falou. Bem, parece que você está levando isso a sério, mas ainda não é o suficiente para me derrotar. Margarita, que observava tudo de longe, decidiu intervir. Margarita falou. Goten, você mostrou que pode usar o Hakai, mas ainda falta algo. Você precisa provar que pode controlar esse poder completamente. Goten olhou para Margarita confuso e falou. O que mais eu preciso fazer? Margarita sorriu e levantou seu cajado. Margarita falou. Você precisa enfrentar o verdadeiro poder de um deus da destruição. Vermute vai te testar. Vermute deu um passo à frente e com um sorriso malicioso falou. Vamos ver se você consegue sobreviver ao meu Hakai. Vegeta, de agora em diante, deixe o resto comigo. Vermute criou uma esfera de energia púrpura muito maior do que qualquer uma que Goten já havia visto. Ele a lançou em direção ao jovem Saiyajin, que tentou se defender, mas foi engolido pela explosão. Quando a poeira baixou, Goten estava de pé, segurando uma barreira de energia. Ele havia sobrevivido, mas estava no limite de suas forças. Goten falou ofegante. Eu consegui. Margarita sorriu satisfeita. Margarita falou. Parabéns, Goten, você passou no teste. Whis se aproximou com um sorriso gentil e falou. Bem, parece que temos um novo deus da destruição, ou alguém com poder de um. Goten, você está pronto para assumir as roupas de um deus da destruição?
Goten olhou para todos ao seu redor e respondeu com determinação. Goten falou: Sim, estou pronto. Margarita levantou seu cajado e criou uma nova roupa para Goten. Era uma vestimenta elegante com detalhes iguais às roupas de Vermute, simbolizando seu novo status como deus da destruição. Margarita falou: Esta é sua nova roupa, Goten. Deixe que ela sirva como um lembrete de suas responsabilidades e de seu novo poder. E use-a sabiamente. Goten olhou para si mesmo impressionado e falou: É incrível. Obrigado, Margarita. Vegeta, que observava tudo, cruzou os braços e sorriu. Vegeta falou: Bem, parece que você conseguiu, garoto. Mas não pense que isso significa que você é mais forte do que eu. Goten riu e falou: Ah, é claro que não, Vegeta. Ainda tenho muito que aprender com você. Com sua nova roupa e seu novo título, Goten retornou para sua casa. Tite, que ainda estava se recuperando do desmaio, olhou para ele com uma mistura de orgulho e preocupação. Tite falou: Goten, você tá bem? O que aconteceu? Goten sorriu para sua mãe e falou: Estou bem, mãe. Eu só cresci um pouco. Tite suspirou, mas não pôde evitar um sorriso e falou: Desde que você esteja seguro, está tudo bem. Goku, que havia chegado em casa, olhou para Goten com um sorriso orgulhoso e falou: Parece que meu garoto virou um deus da destruição. Que orgulho! Goten riu e respondeu: Obrigado, pai. Agora vamos treinar juntos? Goku respondeu com um sorriso largo: Claro que sim, filho, sempre. E assim Goten começou uma nova jornada, equilibrando sua vida como um deus da destruição e um guerreiro Z. E depois de alguns minutos, a comida que Tite estava fazendo estava pronta e todos estavam reunidos na casa de Tite. A mesa estava cheia de comida e o clima era de alegria e relaxamento. Vegeta, apesar de seu comportamento arrogante, parecia satisfeito com o progresso de Goten. Vermute e Margarita estavam presentes, observando tudo com um sorriso calmo. Até o Whis parecia estar se divertindo, saboreando os pratos de Tite com entusiasmo. Goten, ainda vestindo sua nova roupa de deus da destruição, olhou ao redor e sentiu uma onda de gratidão. Ele então percebeu que seu pai, Goku, estava um pouco afastado, com um sorriso tranquilo no rosto. Goten falou, se aproximando dele: Pai, onde você estava todo esse tempo? Eu senti sua energia algumas vezes, mas você nunca apareceu? Goku riu com um olhar brincalhão. Goku falou: Eu estava por perto, Goten. Desde o momento em que você foi para o Universo 11, eu decidi ficar de olho em você. Queria ver como você lidaria com tudo sozinho. Goten ficou surpreso e falou: Então você estava me observando o tempo todo? Por que não apareceu? Goku colocou a mão no ombro do filho e falou: Porque eu sabia que você precisaria fazer isso por conta própria. E olha só, você superou todas as expectativas. Eu tô orgulhoso de você, filho. Goten sorriu, sentindo-se emocionado. Goten falou: Obrigado, pai. Isso significa muito pra mim. Tite, que estava por perto, interrompeu a conversa e falou: Bem, agora que todos estão aqui, vamos comer. Goten, você precisa recuperar suas energias depois de tanto treinamento. Todos riram e se reuniram em volta da mesa. Goten olhou para sua família e amigos, sentindo-se grato por cada um deles. Ele sabia que sua vida como deus da destruição seria cheia de desafios, mas com o apoio de todos, ele estava pronto para enfrentar o que viesse. O ar no planeta Kaioshin estava pesado, carregado de uma energia sinistra que fazia tremer até os deuses mais antigos. O Supremo Kaioshin, normalmente calmo e sábio, estava apreensivo, com as mãos trêmulas. Seus olhos, sempre serenos, agora estavam repletos de um terror indescritível. Supremo Kaioshin murmurou: Isso não pode estar acontecendo. Os outros Kaioshins do leste, oeste, norte e sul se reuniram ao seu redor, perplexos com seu comportamento. Nunca haviam o visto assim, nem mesmo quando Majin Buu foi liberado ou quando Bills despertou em busca do Deus Super Saiyajin. Kaioshin do oeste perguntou: Supremo Kaioshin, o que está acontecendo? Ele ergueu o rosto pálido, suando frio. Algo terrível está se aproximando da Terra. E tudo isso é culpa do Bills. Sua voz era um sussurro rouco, como se falar mais alto pudesse atrair a atenção daquilo que o aterrorizava. Os outros Kaioshins trocaram olhares confusos. Kaioshin do norte questionou: Como assim culpa do Bills? Ele não está dormindo como sempre? O Supremo Kaioshin sacudiu a cabeça violentamente e gritou, como se essa fosse a pior notícia possível: Não, ele nunca voltou a dormir desde a última visita à Terra. E agora? Agora ele está vindo. Um silêncio mortal pairou sobre eles. Kaioshin do leste perguntou: Quem?
O Supremo Kaioshin fechou os olhos como se tentasse se controlar, mas quando os abriu novamente, o medo estava ainda mais intenso. Há uma razão pela qual os deuses da destruição dormem. Não é apenas para evitar que destruam tudo por tédio. É para mantê-lo longe. Kaioshin do Sul pressionou. Mantê-lo? De quem você está falando? O Supremo Kaioshin respirou fundo, como se cada palavra que fosse dizer fosse uma maldição. O Devorador de Deuses. O nome ecoou como um trovão no planeta. Os outros Kaioshins ecoaram, alguns com expressões de puro horror, outros como se não conseguissem acreditar no que estavam ouvindo. Kaioshin do Oeste gritou incrédulo. Isso é apenas uma lenda. Supremo Kaioshin respondeu. Não é, ele existe. E sempre que um deus da destruição ficar acordado por muito tempo, ele sente e ele vem. Kaioshin do Leste falou. Mas Bios é um dos deuses da destruição mais poderosos. Ele pode... Supremo Kaioshin interrompeu. Nem Bios pode enfrentá-lo. Nem mesmo Goku. Por mais que ele ame lutar, por mais que ele domine o outro instinto, nada pode detê-lo. Seus olhos estavam agora cheios de lágrima, não de tristeza, mas de desespero. Ele não é como Bios. Bios destrói por dever, por equilíbrio. Mas ele devora só por prazer. Os Kaioshins ficaram em silêncio, o peso das palavras do Supremo Kaioshin afundando em seus corações. Kaioshin do Leste perguntou com sua voz quase sumindo. O que podemos fazer? O Supremo Kaioshin olhou para o horizonte, como se pudesse ver além das dimensões, direto para a Terra. Nada. Ele sussurrou. Nada a não ser rezar que ele não encontre o que procura. E então, como se o universo quisesse provar seu ponto, uma onda de energia negra tão densa que parecia sufocar a própria luz se espalhou pelo cosmos. Algo realmente terrível estava chegando. E ninguém estava preparado. O silêncio continuava no planeta dos Kaioshins, tão denso que parecia pesar sobre os ombros de todos ali presentes. Mas foi o Kaioshin do Leste quem rompeu o silêncio com sua voz ainda trêmula, mas determinada. Kaioshin do Leste perguntou. Mas como ele é? Quero dizer, se essa criatura realmente existe, se é mesmo o tal devorador de deuses, como é sua aparência? Sua personalidade? O Supremo Kaioshin, ainda fitando o horizonte como se visse além do tempo e espaço, fechou os olhos por um instante. Uma lembrança antiga quase apagada surgiu em sua mente. Quando voltou a falar, sua voz carregava uma gravidade ancestral. Ele é igual ao Bios, mas ao mesmo tempo é tudo o oposto. Sua forma é felina como a de Bios, um corpo magro, mas envolto em algo perverso. Sua pele é de um roxo profundo, tão profundo que a distância parece preta como o vazio do espaço. A luz o evita como se a própria criação o rejeitasse. Na cabeça ele carrega marcas egípcias sagradas, não como adorno, mas como maldição. São runas arcanas que se movem às vezes como se estivessem vivas. Ele veste uma roupa igual a de Bios, porém com cores invertidas. O preto domina e o dourado brilha nos detalhes como estrelas mortais. Kaioshin do Sul recuou um passo, chocado. Um Bios corrompido, um reflexo invertido. Supremo Kaioshin continuou, com a voz falhando. Mas o pior é a essência. Enquanto Bios destrói por dever, por equilíbrio, ele destrói por diversão, por prazer. Ele não pensa, não reflete, não poupa. Ele sente quando os deuses da destruição permanecem acordados por tempo demais. É como um chamado, como se fosse um ciclo inevitável. O Kaioshin do Leste respirou fundo, tentando raciocinar no meio daquele terror. Desesperada? Talvez, mas era tudo o que tinham. Então temos que ativar a lei divina. Podemos convocar Daishinkan. Ele saberá o que fazer. Os outros Kaioshins olharam para ele com uma esperança renovada, mas o Supremo Kaioshin balançou a cabeça ainda mais abatido. Eu já tentei. Kaioshin do Norte disse assustado. O quê? Supremo Kaioshin falou. Logo após sentir o primeiro resquício dessa energia negra, enviei uma mensagem divina. Eu implorava por ajuda, mas... Ele engoliu em seco, como se envergonhado pelo que diria. O Daishinkan respondeu que não pode interferir nesse momento. Ele está no palácio do Senhor Sama brincando. Kaioshin do Sul cerrou os punhos incrédulo. Brincando? Enquanto o universo pode ser devorado?
Supremo Kaioshin, abaixando a cabeça, respondeu. O Daishinkan só pode deixar o palácio se Zenyo-sama autorizar. E no momento, Zenyo está se divertindo com jogos. Joguinhos infantis que duram eras e ele ainda não se cansou. Kaioshin do Oeste gritou. Então estamos sozinhos? Abandonados? O Supremo Kaioshin respirou fundo e tentou manter a calma. Não abandonados, apenas fora do alcance deles. A menos que Zenyo se entedie logo, ou que essa entidade faça algo que afete diretamente o Palácio de Zenyo, estaremos por nossa conta. Kaioshin do Leste falou, ainda tentando manter a esperança. E quanto ao Whis? E os outros anjos? E os deuses da destruição dos outros universos? Supremo Kaioshin respondeu. Eles sabem, mas não ousam agir. Todos têm medo de atrair a atenção do Devorador. Kaioshin do Leste, incrédulo. Mas isso é uma covardia! Supremo Kaioshin respondeu. Não é covardia, é autopreservação. Eles sabem que nem mesmo um anjo pode derrotá-lo. Talvez nem mesmo o Zenyo, se ele quisesse brincar de lutar com ele. Todos os presentes sentiram um calafrio. Foi então que o céu do planeta ficou escuro. Uma sombra cósmica cobriu parte da luz que emanava dos céus eternos. O chão tremeu, e por um segundo, apenas um segundo, todos ouviram um som, um ronronar profundo vindo do espaço. Um som quase felino, mas carregado de fome. Kaioshin do Norte empalideceu. Vocês ouviram isso? Supremo Kaioshin respondeu. Sim, ele já sente que Bills está há muito tempo desperto. Kaioshin do Oeste falou, agora sussurrando como se estivesse em um templo. Então, não temos escolha. O Supremo Kaioshin assentiu lentamente. Devemos avisar Bills e Goku. Mesmo que não possam vencê-lo, talvez possam contê-lo. Ou ao menos ganhar tempo até que Zenyo se entedie de seus joguinhos. Kaioshin do Leste. Mas e se ele não se entediar a tempo? O Supremo Kaioshin olhou diretamente para ele. Então, será o fim não apenas da Terra, mas de todos os deuses, um por um. O céu do planeta do Kaioshin se tornava cada vez mais sombrio. A luz prateada que sempre iluminava aquele mundo sagrado foi engolida por uma escuridão opressora, tão densa que parecia absorver até o tempo. As árvores sagradas murcharam, o solo tremia como se estivesse tentando fugir de algo que se aproximava. E o ar havia parado. Nenhuma brisa, nenhum som, apenas o silêncio e o medo. O Supremo Kaioshin estava paralisado, seus olhos arregalados e a boca entreaberta. Mesmo sem ver, já sabia. Ele havia chegado. Uma fenda se abriu no céu como se o próprio tecido da realidade tivesse sido rasgado por garras invisíveis. De dentro emergiu uma figura envolta em sombras profundas. Seu corpo parecia sugar a luz ao redor. A silhueta era semelhante a de Bills. Magro, felino, de postura régia. Mas era ali que as semelhanças terminavam. Seus olhos eram poços sem fundo. Runas egípcias brilhavam em sua testa e ombros, se movendo como se tivessem vontade própria. Sua roupa era a versão corrompida do traje de Bills, negro como o vácuo, com detalhes dourados que pulsavam como destruição. Os Kaioshins ficaram imóveis, suas pernas não obedeciam, o corpo se recusava a se mover diante daquela entidade que carregava consigo a ruína. O Kaioshin do Norte caiu de joelhos. O Kaioshin do Sul ficou paralisado, mas sua mão tremia. O Kaioshin do Oeste sequer conseguia respirar. O ser deu um passo, e então outro. Cada passo fazia o solo retorcer, como se a presença dele fosse um veneno para aquele mundo sagrado. Sua voz ecoou como um trovão abafado, vindo de todos os lados. Onde está Bills? O Supremo Kaioshin, sem hesitar, deu um passo à frente. Seu rosto estava pálido, olhos marejados, mas firmes. No planeta Terra. Ele está no planeta Terra. Kaioshin do Oeste com a voz trêmula. Por que você contou? O Supremo Kaioshin virou-se lentamente para ela. Seus olhos carregavam mais dor do que culpa. Porque atravessar o inevitável é tolice. E contradizer sua vontade é sentença do fim para todos nós. O Devorador não disse uma palavra, mas inclinou a cabeça como se reconhecesse a escolha do Supremo Kaioshin. Mas ele ergueu a mão, dedos longos, finos, envoltos em energia púrpura sombria. Deus maligno falou. Agradeço sua sabedoria. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, ele estendeu o dedo na direção do Kaioshin do Oeste. Hakai.
O som que se seguiu foi de uma existência se desfazendo. A Kaioshin do Oeste gritou, mas apenas por um instante. Seu corpo se fragmentou em partículas de energia púrpura que se dissiparam como poeira no vento. Os demais Kaioshins se ecoaram com completo horror. Kaioshin do Sul gritou em fúria. Não! Movido pelo instinto e fúria, com sua energia divina concentrada, ele avançou contra o Devorador, desferindo um ataque. Mas foi inútil. A criatura não se moveu, apenas olhou. A energia divina bateu em seu corpo e foi absorvida como se tivesse caído em um buraco negro. O deus maligno disse: Você é fraco. Isso foi patético. Sem sequer levantar a mão, o Devorador fez uma abertura surgir diante de si. Um portal giratório de trevas envolto em relâmpagos violetas. Kaioshin do Sul tentou se jogar para impedi-lo, mas a força invisível o lançou ao chão. Kaioshin do Sul disse: Não podemos deixá-lo ir! O Supremo Kaioshin apenas observava. Seu rosto parecia mais velho, mais marcado pela dor do que nunca antes viveu. O Devorador parou por um segundo na beira do portal e olhou por sobre o ombro, diretamente para o Supremo Kaioshin. Você fez bem. Não atravessar o meu caminho é sabedoria rara entre as divindades. Então entrou no portal e desapareceu. O silêncio se seguiu, mas não era mais o mesmo de antes. Era um silêncio arrasado, quebrado pela ausência de um dos seus. A Kaioshin do Oeste havia deixado de existir, simplesmente por tentar atrasar o deus maligno. O Kaioshin do Sul, ferido, olhava para o Supremo Kaioshin com ódio e tristeza. Você entregou o Bios, entregou todos nós. O Supremo Kaioshin caiu de joelhos, esgotado. Eu salvei vocês. Pelo menos por enquanto. O Kaioshin do Norte, com lágrima nos olhos, sussurrou. E a Terra? O Supremo olhou para o céu, para onde o portal havia se fechado. Agora tudo depende deles. O céu do planeta Terra escureceu repentinamente, como se uma cortina cósmica tivesse sido puxada sobre o planeta. A luz do sol desapareceu, engolida por nuvens negras que giravam em espiral sobre um único ponto no céu. Bios estava sentado em frente a uma mesa repleta de deliciosas comidas. Mas ele largou a comida, levantou lentamente e olhou para o céu. Bios falou. Você estava demorando. Do lado dele, Goku arregalou os olhos ao ver uma figura sombria flutuar até o chão, cercada por energia púrpura e uma aura tão opressora que o ar ao redor parecia mais denso. Goku falou. Ei, Bios, quem é ele? Parece com você? É seu irmão perdido? Perguntou o Saiyajin sem desviar os olhos do recém-chegado. Bios respondeu com voz firme. Não é hora de explicações. Me escute, Goku. Preciso da sua ajuda. Goku ficou boca aberta por um segundo. Você tá me pedindo ajuda? Bios não respondeu. Ele assumiu posição de combate. Aquilo bastava. Goku sorriu com o coração acelerado. Haha, isso vai ser interessante. O Devorador pousou. Seus pés nem sequer tocaram o chão, mas a grama ao redor morreu com sua presença. Então ele decidiu falar. Você demorou a dormir, Bios. Agora deve pagar o preço. Num instante, a luta começou. Goku avançou com um Kamehameha. Bios com uma explosão de energia destrutiva. Mas o Devorador era uma sombra viva. Desviava com movimentos mínimos, contra-atacando com esferas escuras que explodiam sem som, apenas com ondas de impacto absurdas. Goku ativou o Ultra Instinto. Seus olhos prateados brilharam e seu corpo se movia com graça divina. Mas o Devorador parecia prever cada passo. Bios tentava usar seu Hakai, mas o adversário absorvia e devolvia como uma onda negra amplificada. Um golpe atingiu Bios no abdômen, lançando-o contra uma montanha distante. Goku contra-atacou com uma sequência de socos tão rápidos que mal podiam ser vistos, mas nenhum acertava. Deus Maligno falou. Vocês não são páreos para mim. Bios voltou à luta, seus olhos determinados mesmo diante da derrota iminente. Bios gritou. Maldito! Mas foi atingido por um Hakai negro. A energia o envolveu, começando a desfazer seu corpo lentamente, célula por célula. Deus Maligno falou. Adeus, Bios. Antes que sua existência fosse apagada, Bios gritou com tudo que lhe restava. Goku, o botão! Aperte o botão! Goku, ainda tonto, puxou rapidamente de dentro do uniforme o pequeno objeto, o botão de Zen-Osama. Sem hesitar, ele apertou. A realidade tremeu. Um clarão cegante surgiu. Em um segundo, o tempo pareceu parar.
Do céu desceram 2 Enyo-samás. Ao lado deles, com uma postura serena e carregada de poder, estava Daishinkan, o grande sacerdote. Os olhos do devorador estreitaram pela primeira vez. Ele parou o Hakai, deixando Bills cair no chão, exausto, ainda vivo por pouco. Daishinkan curvou-se lentamente para os Enyos. Com sua permissão, Senhor-sama, desejo enfrentar essa entidade. Se me permitem? Um dos Enyos balançou a cabeça de forma animada. Sim! Mas se sua luta for chata, nós vamos apagar você também, né? Isso mesmo! Diversão ou destruição! Daishinkan sorriu, ainda que levemente tenso. Entendido. Então ele olhou para o devorador e falou: Chegou a hora de você descansar por enquanto. A luta foi breve, mas devastadora. Daishinkan se movia como um espectro, seus ataques distorcendo o espaço. O deus devorador contra-atacava com um poder bruto, tentando engolir o universo ao redor. Mas Daishinkan não estava lutando para vencer, ele estava selando. Daishinkan disse: Dimensão divina! Ele tocou o solo e um gigantesco selo de luz se abriu, envolvendo o devorador em correntes cósmicas. Daishinkan falou: Você será banido para uma dimensão de espera, e só poderá retornar se Bills não dormir pelos próximos 30 anos. O devorador gritou em fúria, mas foi tragado por um redemoinho dimensional, desaparecendo num clarão roxo. O céu voltou ao normal. Os Enyo-samás bateram palmas. Gostamos da luta! O outro disse: Não será apagado, Daishinkan! Daishinkan suspirou, levemente aliviado. Goku, ainda ofegante, se aproximou de Bills, que estava deitado, olhando para o céu. Bills, você tá bem? Bills virou o rosto com um pequeno sorriso. Já estive melhor. Goku falou: Aquele cara, o devorador, eu quero enfrentá-lo de novo. E da próxima vez eu vou vencer. Bills bufou. Você só pensa em lutar. Goku sorriu. Se você precisa dormir para ele não voltar, então eu vou impedir você de dormir. Vamos treinar todos os dias. Você vai me ajudar a ficar mais forte. Bills arregalou os olhos, quase rindo. Você é louco. Não tem ideia dos perigos. Goku disse: Talvez, mas eu nunca recuo de uma luta. E agora eu tenho um novo objetivo. E assim, sob o céu limpo da Terra, Goku encarou o horizonte com determinação. Ele sabia, o devorador iria voltar. E dessa vez ele estaria pronto.